O que aconteceu com Luciano Camargo, que junto com seu irmão Zezé de Camargo formam uma das duplas mais bem-sucedidas no meio sertanejo? Mas por que Luciano decidiu aceitar a Jesus? Confira neste vídeo um pouco da história de sua conversão e como isso afetou a sua vida profissional. Que você não consegue explicar. Quando, bem de fato, você não consegue explicar o que é esse amor. Essa vontade de falar, essa vontade de conhecer, né? E você vai lá ler a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes, você vai descobrindo cada vez mais coisas, né? E vai te tocando cada vez mais. Sim. E aí falam pra mim assim, esse é o primeiro amor. Eu falei, mas então que esse primeiro amor seja por toda a minha vida. Sim. Porque o que eu sinto é inexplicável, é imensurável. Sim. Nunca uma palavra fez tanto sentido na minha vida como agora. Imensurável. O Elson Davi Luciano Fonseca Camargo, mais conhecido como Luciano Camargo, nasceu em 1973 e é natural de Pirenópolis, Goiás. A história da família Camargo é muito conhecida por causa do filme Os Dois Filhos de Francisco, que conta as dificuldades que a família já enfrentou antes da dupla Zezé de Camargo e Luciano alcançarem fama. Mas a dona Helena, mãe da dupla, que sempre foi uma mulher cristã, tinha um sonho de ver os seus filhos louvando a Deus. E Luciano havia prometido a ela que um dia gravaria um álbum gospel. Mas, como ele mesmo falou, ele respondeu sim apenas para agradar a mãe. Bom, o projeto, na verdade, a primeira vez que eu toquei nesse assunto, a minha mãe tocou nesse assunto foi em 2000, a gente estava na fazenda e a gente estava louvando, estava eu e minha irmã louvando, estava minha mãe, a Fal, minha esposa, a gente namorava nessa época, a minha irmã, e eu estava louvando com a minha mãe chegou. A minha mãe chegou e falou assim, filho, um dia você grava um CD de hinos, que ela fala hino, né? Uhum. Ela não falou nem CD, ela falou disco. Um disco de hinos. Eu falei, claro, mãe. Naquele dia foi um filho respondendo sim, como eu sempre gostei de responder sim pra minha mãe. Sim. Mas na verdade já estava ali de fato declarando e Deus já sabia. E o tempo passou. A dupla alcançou tudo que se possa imaginar no meio sertanejo. Em um meio tão concorrido, Zezé de Camargo e Luciano ficaram por anos no mais alto nível da música sertaneja, se tornando uma referência para muitos outros sertanejos que surgiram nos anos seguintes. Uma vida de fama, dinheiro e arrastando multidões por onde passavam. Mas mesmo Luciano, tendo esquecido das palavras que falou para sua mãe, Deus tinha um plano maior na vida do sertanejo. E foi em 2020 que Luciano Camargo surpreendeu seus fãs e seguidores ao anunciar que tinha aceitado a Jesus. Ele estava mesmo mudado e disposto a confessar a sua fé perante todos. Em 2020, eu chamei o nosso pastor e falei que eu queria ser batizado. Aí na tarde da minha confissão, por causa da pandemia, teve que ser por FaceTime. Era um dia 11 de junho. E não sei por quê, em plena pandemia, a minha mulher teve que sair com as minhas filhas. Eu fiquei sozinho. Ela sabia que ia ser nesse dia, que ia ter... Ela sabia que eu ia ter uma conversa com o pastor. Ah, não sabia. E eu também não sabia o que ia acontecer. Uhum. Porque ele me chamou pra gente conversar, porque eu decidi estudar a Bíblia. Eu queria estudar a Bíblia com ele. Sim. Né? E ali foi a minha confissão. O que aconteceu naquela tarde, se eu tentar explicar pra você aqui, eu não vou conseguir. E toda vez que eu tentei explicar, eu não consegui mesmo. E aí eu parei. Eu não busco mais explicação por que aconteceu comigo naquela tarde.
Eu sei que quando eu falei, eu creio, tudo passou a fazer sentido na minha vida, naquele exato momento. Tudo. Todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas, todas as minhas tristezas, todas as minhas dúvidas sumiram. Sumiram. Naquele momento, só era eu, pastor e o Espírito Santo. Nada mais para mim do passado tinha o mesmo peso. Tinha o mesmo peso. Daquele exato momento. Por isso que eu falo, quando eu falo da minha conversão, eu falo que foi a hora mais importante da minha vida, que foi entre 16 horas e 5, 6 horas da tarde. Tempos mais tarde, Luciano foi batizado nas águas, juntamente com a sua família, no Rio Jordão. A mudança era visível na vida de Luciano, e mesmo tendo ainda que cumprir seus compromissos com a dupla, ele começou seu projeto solo, cumprindo aquela promessa que havia feito à sua mãe há 20 anos atrás, e lançou um álbum gospel com o título A Te Entrego, contendo 15 faixas. Glória a Deus nas alturas, eu sou teu, ninguém pode mudar. Após o lançamento solo de Luciano Camargo, surgiram várias notícias que os irmãos haviam se separado e que seria o fim da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Até mesmo Zezé de Camargo começou seu projeto solo, o que só aumentou as notícias em volta da separação da dupla. Zezé lançou várias músicas sem a participação de Luciano, mas a dupla segue cumprindo as suas agendas e mesmo ainda subindo aos palcos para cumprir seus contratos na música secular. Luciano tem o desejo de se apresentar nas igrejas e não escondeu a emoção ao ser convidado pela primeira vez para louvar a Deus. Amanhã vai ser a primeira vez que eu vou me apresentar na igreja que hoje eu sou membro, que eu posso dizer hoje eu sou membro. Mas eu tinha que dividir isso aqui para vocês, dividir a felicidade que eu estou aqui dentro do meu peito. E isso só foi possível porque um dia eu caminhei com vocês e vou continuar caminhando com vocês. Mas essa caminhada que eu estou fazendo agora é a caminhada mais importante da minha vida. É a caminhada com Cristo. Essa chegada de apresentar nas igrejas, que se Deus quiser, esse é o meu maior sonho. Um beijo no coração de cada um. E ore. Agora em Cristo, Luciano se diz realizado e está vivendo a melhor fase de sua vida. E sempre que tem a oportunidade, ele fala de Jesus para o irmão e para todos que trabalham com ele. Ele ficava ouvindo a minha mãe, ouvindo no rádio os louvores e falava: aprende, mãe, aprende e me ensina. E a primeira vez que ele cantou, na verdade, foi um louvor. Eu achei isso uma foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi a primeira vez que eu cantei no microfone. Que Deus possa alcançar Zezé de Camargo, assim como ele alcançou Luciano, e que ele tenha a oportunidade de louvar ao Criador, pois tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Linda. Que Deus abençoe Luciano Camargo. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.